Olá meu amigão, olá minha amigona do laccursos.com.br. Eu sou o Rodrigo Belmonte e hoje a gente vai continuar conversando sobre a Lei 8.112, Direitos e Vantagens do Servidor Público, parte 2. E depois tem a parte 3. Esse pedaço é grande, são 8 capítulos da Lei 8.112 para a gente vencer, e a gente vai vencer, porque aqui é assim, não tem conversa não, a gente vai desossar essa lei, beleza? Olha só, 8.112, Direitos e Vantagens, parte 2, e a gente vai ter lei, doutrina e outras normas, né? Exercícios também, e mais exemplos para fixar legal a matéria. Bora? Vamos lá? Vamos estudar um pouquinho? Preparado, meu amigão? Preparado, bonitona? Então agora a gente vai falar sobre adicionais, exatamente, adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, adicional de penosidade, trabalho penoso. Já chama atenção para você para uma coisa muito legal, a Lei 8.112 prevê o trabalho penoso, diferentemente da CLT, que não prevê para a iniciativa privada o trabalho penoso, Embora a Constituição da República faça previsão constitucional lá no artigo 7º de que o trabalho pode ser insalubre, penoso ou perigoso, a CLT não tem regulamentação para trabalho penoso. Verdade. Na iniciativa privada, nenhum trabalhador ganha por atividade penosa, salvo se houver alguma lei específica para um cargo determinado, porque pelas regras da consolidação das leis trabalhistas, pela gloriosa CLT de 1943, salvo engano, não tem penosidade lá. Se trabalhar em local penoso é um abraço. Já 8.112, para os servidores públicos civis da União, administração direta e indireta, tem sim o adicional de penosidade. Belezinha? Esse é o primeiro alerta sobre essa aula de hoje. Agora vamos conversar sobre insalubridade e periculosidade, depois eu converso com vocês sobre a penosidade, sobre a penosidade. Insalubridade e periculosidade. Insalubridade vem de insalubre, local nocivo à saúde do trabalhador, exatamente. Trabalhar em local onde há um efeito negativo para a saúde do trabalhador. Ele merece, portanto, ganhar um adicional financeiro como uma compensação pela insalubridade que ele está exposto no seu trabalho. E a periculosidade? Há um risco para a vida do trabalhador. Não é o caso de dano à saúde, mas sim de dano à vida do trabalhador. E aí, o cidadão que trabalha pela 8.112 vai ter direito de receber um adicional financeiro para compensar o perigo causado à vida dele nos dias de trabalho normal lá. Belezinha? Vamos lá? Olha só, é devido para quem trabalha em local insalubre, como eu disse, insalubre vem de local que tem um efeito negativo, tem um dano causado à saúde do trabalhador, em contato permanente com substâncias tóxicas ou radioativas. Olha só que legal, substâncias tóxicas ou radioativas. Vamos para um exemplo bem simples da iniciativa privada, só para você visualizar. Substância tóxica. Você tem aí quem trabalha em indústria química, quem trabalha com posto de gasolina. Posto de gasolina, embora o posto de gasolina seja um produto inflamável e explosivo, que também autorizaria a periculosidade, no posto de gasolina você tem agentes químicos nocivos à saúde. Aí o pessoal da segurança do trabalho, da medicina do trabalho, é que vai dizer tecnicamente se o posto de gasolina está na insalubridade ou está na periculosidade ou se ele está nos dois. Porque o cidadão pode estar trabalhando num local que expõe a sua saúde a um dano negativo, mas também expõe a sua vida simultaneamente, dois tipos de danos. Fica esperto com isso. E aí você já está pensando, então posso ganhar adicional de insalubridade e periculosidade. Vou trabalhar num local lá dos infernos, para ficar exposto a esses dois tipos de dano negativo. Caiu do cavalo, porque a gente já vai ver que na 8.112, assim como na CLT, trabalhador sujeito a dois tipos de danos, um à saúde e outro à vida, ou seja, um insalubre e outro perigoso, não recebe de forma acumulada, somada, os dois adicionais. Terá que optar por um deles. A gente vai conversar sobre isso, sobre um detalhe constitucional desse ponto legal. Tá bom? Então, olha só. É devido para trabalhador que trabalha em locais insalubres, em contato permanente
permanente. Eu dei destaque aqui, porque não pode ser um contato provisório, contato permanente. Ou seja, todos os dias o trabalho daquele cidadão, ele vai estar em contato com alguma substância tóxica ou alguma substância radioativa. Por exemplo, o pessoal que trabalha em raio-x está sujeito o tempo todo a danos à sua saúde por conta da radioatividade do equipamento do raio-x, enfim, por conta daquele ambiente, né? E o perigo onde há, periculosidade onde há risco para a vida do cidadão. De repente ele está colocando a vida dele em risco, trabalhando com redes de energia elétrica de alta tensão. Será que tem algum risco, né? Põe a mão naquela rede energizada lá para você ver o que acontece, né? Você vai virar carvão, ou melhor, poeira de carvão, né? Adicional incide sobre o vencimento do cargo efetivo. E vencimento não é remuneração, tá lembrado da aula passada, né? Vencimento não é remuneração. Remuneração é o vencimento acrescido de certas vantagens, né? Remuneração é o vencimento, no singular, acrescido de vantagens. E o adicional, ele incide sobre o vencimento, que nada mais é do que a prestação pecuniária devida ao trabalhador, tendo em vista o que ele fez, o que ele trabalhou, né? Enfim, o faz-me rir pela mão de obra, pela atividade desempenhada pelo trabalhador. Então, fica esperto no seguinte, pega inteligência, como diz lá em Cuiabá, aqui adicional de insalubridade, periculosidade, ele incide sobre o vencimento. Aí o examinador carniceiro vai colocar que incide sobre a remuneração. Fique esperto, porque parece a mesma coisa, mas não é. Por que eu estou dando essa advertência para vocês? Porque a lei trata dos dois conceitos. A lei trata do vencimento e a lei trata da remuneração. E ela dá conceitos distintos para um e para outro. Aí o examinador engraçadão falou, vou pegar essa gurizada aí, né? No lugar de vencimento eu troco pela palavrinha remuneração, É um abraço pro gaiteiro. Já uns 80% da gurizada aí já rodou. Por quê? Porque não prestou atenção. Porque achou que o conceitinho de vencimento para remuneração é irrelevante. Ele não é. Beleza? Sussa? Tranquilos? Então, olha só. O adicional incide sobre o vencimento do cargo efetivo. O vencimento é diferente de remuneração. Olha só. Isso aqui é importante. Adicional leva em conta o grau de insalubridade. O adicional de insalubridade leva em conta o grau de insalubridade. Se o lugar é podrinho, podre ou podrão, né? Você tem níveis de insalubridade aí, né? O podrinho é o local mais ou menos, o podre, esse aí já está ficando difícil para trabalhar. E o podrão, ali ninguém trabalha, só o cara que é herói, né? Porque senão não vai trabalhar não. Então olha só, quando você tem um adicional de insalubridade, você tem que identificar primeiro o grau da insalubridade, que pode ser mínimo, pode ser médio ou pode ser máximo. O grau mínimo tem um adicional de 5% sobre o valor do vencimento. O adicional médio, o grau de insalubridade médio, gera um adicional de 10% sobre o vencimento. E o máximo gera um adicional de 20%. Já no caso da periculosidade, o adicional sempre será de 10%. Aí não tem níveis, não tem diferenciação. Então, olha só, vamos fazer um esqueminha aqui. A gente está na situação da insalubridade, ok? Insalubridade. Vamos lá, o vencimento médio do cargo é de R$3.000, beleza? R$3.000. Esse aqui é o vencimento. Vamos chamar de vencimento base, que é o mais conhecido, é o popularmente conhecido. Vencimento. Aí o cidadão tem mais um adicional, uma VPN, né? Uma VPI, uma vantagem pessoal, uma VP, uma vantagem pessoal, tá? Uma VP, uma vantagem pessoal de, R$500, ok? Maravilha. Aí ele tem mais o Vale Coxinha, né? O VC. Ô cabeça, o que é Vale Coxinha? Vale Alimentação, filho. Vale Alimentação, né? Aí ele tem um Vale Alimentação de mais R$500 por mês, beleza? Sussa? Pô, a remuneração desse trabalhador do serviço público aqui está em R$4.000 bruto. Legal? Tudo bem? Sussa? Tranquilos? Aí a pergunta é, o adicional de insalubridade, ele vai incidir sobre remuneração
ou vai incidir sobre vencimento? E aí, vai incidir sobre qual, meu amigão? Cabeça, vai incidir sobre o valor maior que a remuneração, porque aí, é melhor para o trabalhador. Cabeçudo, acabei de falar para você que o adicional incide sobre o vencimento. O adicional vai incidir sobre que valor? Sobre os 3 contos, sobre os 3 mil. Esse aqui é o vencimento do cidadão. Então, o adicional vai incidir sobre os 3 mil reais. A remuneração é o quê? O vencimento base, mais uma vantagem pessoal, mais o VC, o vale coxinha, né? E aí, beleza? Sussa agora, tranquilo? Então, você tem aqui, um vencimento base de 3 mil reais, tudo bem? Vencimento base de 3 mil reais. E agora eu quero saber o adicional de insalubridade. Quanto que vai dar isso na prática, né? Bom, primeiro eu preciso saber se ele é um adicional de 5%, se ele é um adicional de 10% ou se ele é um adicional de 20%. Como é que eu vou saber se é 5, 10 ou 20? Como é que você, administrador lá do tribunal, você está trabalhando no setor de pagamento do tribunal, porque você está estudando, você vai passar e vai lá para o setor de pagamento do tribunal. Aí você está fazendo a folha de pagamento e aparece uma galera que trabalha em local insalubre. No tribunal tem local insalubre? Opa! E como? Já pensou em trabalhar no arquivo de processos de um tribunal? Um tribunal tipo o TJDFT, que tem processos de 50 anos atrás arquivados lá ou em andamento. Já pensou a quantidade de ácaro, bactérias e sei lá mais o que vai pular daquele processo? Você acha que é bacana trabalhar num local desse? O pessoal trabalha com máscara. Tamanha é a dificuldade de respiração. E para quem tem alergia, feito este cabeçudo aqui, eu ia trabalhar 5 minutos e espirrar 55 minutos. Ia passar 55 espirrando e 5 trabalhando. Aí vai o pessoal da medicina do trabalho ou da segurança do trabalho e fala assim, olha, o arquivo do TJDFT, tendo em vista o volume de papel, a idade desse papel, o tipo de circulação de ar e tal, aqui dá uma insalubridade mínima, 5%. Opa, então eu tenho 5% sobre 3 mil reais. Vai ter um adicional de insalubridade de 150 reais. Olha que delícia, né? Você vai ganhar 150 a mais. Dependendo da sua alergia, não vai pagar nem a medicação da sua alergia. Rodrigo, mas o pessoal foi lá e falou que a insalubridade é média. Média? Então tá bom. Então nós vamos pagar 10% de insalubridade para você. Trezentão. Já tá pagando o remedinho da sua alergia, né? Cabeça, se for 20% aí, filho, vai incidir 600 reais de adicional de insalubridade. Belezinha? Sussa, tranquilos? Mas não é insalubridade, cabeça. Eu trabalho com rede elétrica, eu trabalho na companhia, na companhia na CELG, lá de Goiás, que é ainda administração indireta, ainda não foi privatizada, né? Eu trabalho na CELG, eu trabalho com atividade perigosa, né? E aí? Como é que faz? Vai incidir sobre remuneração ou sobre vencimento? A gente já sabe que é sobre vencimento. O vencimento do cabra é de 3 mil reais. E qual que é o grau de periculosidade? Não existe grau de periculosidade. É um valor fixo, 10%. Então, para você tomar choque lá, você vai ganhar 10% a mais. Belezinha? Sussa, tranquilos? Então, fica esperto, porque, o examinador vai querer colocar na remuneração. E aí, matematicamente, dá diferença, porque o cara ganha 4 conto de remuneração, enquanto que o vencimento base é de 3 mil reais. Fica muito ligado nisso, meu amigão, porque isso faz diferença na tua prova e vai fazer diferença na tua vida profissional, ainda mais se você for o cara responsável por fechar a folha de pagamento dos servidores lá do órgão que você vai trabalhar. Do tribunal, do Ministério Público, do INSS, enfim, de onde quer que seja, porque em breve será, se Deus quiser, né? E é lógico, se você também correr atrás, né, filho? Não dá para só esperar, né? Não dá só para esperar, não. Belezinha? Sussa? Então vamos para frente, Exemplo, periculosidade, trabalhar com alta tensão. Insalubridade, trabalhar com raio-x. Pessoal que trabalha em hospital público aí, hospital do município, hospital do DF, hospital do Estado, hospital da União, vai ganhar, se trabalhar no raio-x, vai ganhar insalubridade por causa do raio-x. Aliás, quem trabalha com raio-x tem toda uma regra lá diferenciada, tem mais férias que o trabalhador normal, é até bacaninha, né? Imagina o dano que deve fazer na saúde do indivíduo, né? Para ele ter esse tratamento diferenciado.
Fazendo jus aos adicionais de insalubridade e periculosidade simultaneamente, o servidor deverá optar por um deles. Olha que crueldade, né? Artigo 68, parágrafo 1º da Lei 8.112, estabelece que, se você trabalhar em algum local em que você fica exposto tanto a agentes nocivos à saúde, como a agentes nocivos à sua vida, e aí você está, em tese, sujeito ao adicional de insalubridade e de periculosidade simultaneamente, você não terá o direito de receber os dois. Você terá que optar por um deles. Provavelmente o mais vantajoso do ponto de vista econômico, né? Isso é o que está na 8.112. Essa regra também está na CLT, a regra é igualzinha da CLT. Eu acho até que quando elaboraram a 8.112, buscaram a informação lá na CLT, fizeram um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Copiaram e colaram na 8.112. Mas beleza, isso aí é o que você precisa saber para a tua prova. Mas este cabeçudo é inconformado com essa situação. Por que eu sou inconformado? Porque tanto a vida como a saúde são bens constitucionalmente protegidos e eles são direitos indisponíveis. A proteção da vida e a proteção da saúde são bens indisponíveis. A manutenção da minha saúde não fica sob a minha responsabilidade apenas. Ela é um bem indisponível que eu não posso simplesmente abrir mão dela, dispor, jogar na lata de lixo. A mesma coisa a minha vida. Por que isso? Porque o Estado necessita de pessoas, de cidadãos com a saúde íntegra, física e psicológica e, obviamente, com a vida em dia. Por quê? Porque a gente precisa produzir nesse país, a gente precisa trabalhar, a gente precisa ser economicamente ativo para esse país melhorar, né? Doente e morto, eu não vou fazer muita diferença. Aliás, eu vou dar trabalho para o Estado, né? Principalmente se eu adoecer. Então, como são bens indisponíveis, eu te pergunto o seguinte: existe violação ao direito da saúde, que é um bem indisponível? Afinal de contas, eu vou ter que optar. Ah, não, minha vida vale mais. Eu, trabalhador, vou ter que optar. Minha vida vale mais ou minha saúde vale mais. Na verdade, a opção do trabalhador vai ser pela vantagem financeira. O que está pagando mais aí? A insalubridade ou a periculosidade? E aí, nessa hora que entra a mercantilização da sua saúde, da sua vida. E isso é indigno, isso não é compatível com a dignidade humana. Pois é, a Lei 8.112 fala que você vai ter que optar. Bacana, né? Mas, para uma prova de verdadeiro ou falso, de marcar a alternativa correta, você vai seco, babando nisso aqui, Vai ter que optar por um ou por outro, está descrito expressamente no artigo 68, parágrafo 1º da 8.112. Agora, se você pegar uma dissertativa, que de repente cai esse tema e você possa escrever alguma coisa, aí você pode mandar ver, olha, segundo a 8.112, o trabalhador vai ter que optar. Da mesma forma que o trabalhador da iniciativa privada tem que optar, porque a CLT também exige essa opção. Pô, o examinador já vai ficar assim com os olhos brilhando, porque ele está vendo que você está fazendo uma análise comparativa da 8.112 e da CLT. Pô, o cara vai ficar, nossa, esse aí merece um notão. Aí, para você mostrar que você não é nenhum juninho nessa história, você vai falar assim, olha só, examinador, e tem mais. A constitucionalidade dessa opção é questionável. Porque, segundo a Constituição Federal, a vida e a saúde são bens indisponíveis. E se eu tenho adicionais previstos na Constituição e regulamentados por lei infraconstitucional, CLT que nem é lei, né? É uma consolidação de leis, e a Lei 8.112 teria que seguir o mesmo padrão de proteção. É indisponível. Sendo indisponível, eu, trabalhador, não vou optar. Receberia os dois. Né? É bacana, né? E você pode expor para o examinador isso. Mas isso só vai ter oportunidade se você for fazer uma dissertativa, né? Uma redaçãozinha, alguma coisa assim. Beleza? O adicional de penosidade, agora vamos falar sobre penosidade. O adicional de penosidade será devido segundo o regulamento de cada órgão em trabalhos de zona fronteira, localidades cujas condições de vida o justifiquem. Aí você faz concurso para a Receita Federal. E você acha que vai trabalhar naquele prédio bacana, bonito, espelhado, com ar-condicionado, próximo do shopping, numa avenida legal, né? De repente sai seu local de lotação.
Corumbá. Vila Bela da Santíssima Trindade. Onde é que fica isso? Lá na divisa com o Paraguai, com a Bolívia, né? Ou então você vai para a divisa com a Venezuela. Você vai ter que fiscalizar a gorizada que atravessa a fronteira para abastecer com gasolina de qualidade, decente. Porque na Venezuela a gasolina é uma maravilha, né? Se o teu carro faz 10 km por litro com a porcaria da nossa gasolina, com a gasolina venezuelana ele vai fazer 50 km por litro. Por quê? Porque a octanagem é diferente, a pureza é diferente, o grau de combustão é muito melhor. E detalhe, enquanto a gente paga 4 conto no litro de gasolina, lá eles pagam acho que 4 centavos. Horrível isso, né? É só para um país mequetrefe como o nosso. Mas aí você passou achando que ia para aquele prédio bacana da Receita Federal e te mandam lá para casa do chapéu. Lá onde Judas perdeu as botas dele, perdeu lá longe. E aí, como é que faz? Zona de fronteira. Zona de fronteira, você terá direito a receber um adicional de penosidade, porque o seu trabalho não vai ser muito simples, não. E aí você vai ganhar uma graninha a mais, né? Pô, cabeça, e qual que é o valor desse adicional? Depende de cada órgão. Cada órgão tem a flexibilidade administrativa de regulamentar por ato normativo próprio o índice de penosidade que ele vai te pagar. Tá bom? Localidades condições que justifiquem isso, né? De repente você vai morar numa cidade lá que é um local ermo, né? Só tem uma pista para chegar na cidade, só tem um posto de gasolina, não tem farmácia, a farmácia mais próxima é tipo 50 km de estrada de chão, não tem internet por telefone, é só via rádio, e olha lá, quando o rádio funciona legal, né? Então, nessas condições não vai rolar, né? Você vai ganhar uma penosidade, porque é sofrido, é penoso. Isso aqui só vale para a gurizada da 8.112. Na iniciativa privada não vale, não tem esse adicional, tá? Beleza? Sussa, tranquilos? A incidência dos adicionais cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à concessão. Então, vejam só, se você trabalhava num local insalubre, por alguma razão ele é no local escuro. Olha só, o estúdio do LAC aqui no Distrito Federal é cheio de luz aqui em cima, né? Por quê? Para dar uma iluminação legal para você poder assistir um vídeo bacana aí na sua casa, ou no seu tablet, no seu trabalho, no ônibus, no metrô, enfim, onde você quiser. Porque aqui as aulas você pode ver de onde você quiser, basta ter uma internet móvel ou Wi-Fi, né? Tem que ter essa boa iluminação, porque senão você não me enxerga, não vê lá aquela telinha pequenininha, né? Agora, digamos que você trabalha num local que tem uma lampadinha daquelas incandescentes de 15 velas. Pô, você trabalha na escuridão, não tem janela, é um porão. É insalubre. Por que é insalubre? Por ausência de luminosidade suficiente para que você possa trabalhar em condições de dignidade. Senão, a sua visão vai pro pau assim, rapidinho, né? Então você trabalha no porão do órgão, aí tem uma lampadinha incandescente de 15 velas, né? Ou seja, só para você achar a saída da porta lá, né? Vai prejudicar a sua visão? Provavelmente vai. Então eu vou ganhar um adicional de insalubridade? Sim, a insalubridade decorrente da falta de iluminação. Beleza, aí um dia o órgão vai lá e faz as contas. Pô, eu estou pagando R$150 para esse cidadão aqui de adicional de insalubridade porque lá não tem iluminação adequada. No ano eu vou gastar com ele, então, R$1.500, R$1.800 por ano. Pô, com R$1.800 por ano, só do adicional de insalubridade, eu vou lá e coloco uma iluminação adequada para ele, uma lâmpada LED que não gasta nada, e eu ilumino a sala. Vai lá, gasta nem 10% desse valor, iluminou a sala. O que é mais econômico? Criar a condição de ambiente adequada ou ficar pagando adicional, sabe lá por quanto tempo, né? E se o cara desenvolve uma lesão no olho porque não tinha iluminação, ele forçava a vista. Olha que delícia que vai ser a indenização que o órgão vai ter que pagar, né? Então, cessadas as condições, porque a administração fez conta e verificou que se ela arrumasse o negócio lá, da iluminação ia sair mais barato, para de pagar o adicional. Por quê? Porque o adicional é para a situação eventual, não é permanente, né? Ah, mas ali fala que eu estou sujeito, exposto a um risco permanente, né? Sim, o risco tem que ser permanente. Ah, não pode hoje ter um cheiro ruim e amanhã não tem. Não, você vai trabalhar
aqui para sempre nesse cheiro ruim. Mas o que é o provisório? O mesmo trabalhador não vai ficar lá por muito tempo. Ele vai ser trocado. Para quê? Para não matar o cara por alguma razão, né? Então, fique esperto com isso. Os adicionais, eles têm caráter transitório. Eles não vão ser pagos eternamente para você. Não vão ser pagos eternamente. Por quê? Porque não é de interesse da administração isso. O interesse... Por que você tem que pagar o adicional? Você, administrador, por que você tem que pagar o adicional? Para você ser penalizado por ter uma situação insalubre ou perigosa. Então, eu criarei meios de eliminar a insalubridade, criarei meios de diminuir o risco para a vida do trabalhador. E assim, eu deixo de pagar os adicionais. Belezinha? Sussa, tranquilos? E a servidora gestante ou lactante, né, bonitona? Você tá lá com aquele barrigão lindo, né? Ou então tá amamentando. Você pode trabalhar em local insalubre? Nem pensar, lógico que não, né? Porque aí você, além de ter risco para a sua saúde, está colocando em risco a saúde do bebê. Então não vai rolar. Você não vai ficar em local insalubre. Pô, eu vou ficar onde? Você vai ser colocado em outro local de trabalho para que você não tenha a exposição do local insalubre que você trabalhava, né? Vou ter uma readaptação, cabeça? Não, não é caso de readaptação, porque a readaptação é quando você sofre uma limitação física ou mental de caráter permanente. Pode ser que no futuro, em razão da evolução da medicina, você consiga reverter a sua incapacidade e aí deixa de precisar daquele trabalho adaptado, tá? Mas não é caso de readaptação. Você só é retirado do local, você, bonitona, só vai ser retirada do local de trabalho insalubre enquanto você estiver gestante ou enquanto você estiver lactante, tá bom? Depois, cessou isso, você pode voltar para o local insalubre. Belezinha? Sussa, não é caso de readaptação, tá? Servidores expostos a raio-x serão submetidos a exames médicos a cada 6 meses. Isso é o controle de radiação a que o sujeito está exposto, né? Então, quem trabalha em raio-x vai receber, sim, o adicional de insalubridade e, além disso, ele vai ter que se sujeitar a exames médicos com maior frequência do que o trabalhador comum. Para que isso? Para ele saber se, de repente, ele já virou um radioisótopo ou ele é quase um radioisótopo, né? Vai ter que medir o grau de intoxicação que existe no organismo dele por conta da radiação do raio-x. Belezinha? Sussa, tranquilos? Esse é bacana, hein? Adicional por serviço extraordinário, a famosa hora extra. Hora extra, anota aí. HE. Né? O que é o HE? Hora extra ou hora extraordinária. Esse é um adicional que você vai receber basicamente por realizar serviços além da sua hora normal de trabalho. Bacaninha, né? Então, se você foi contratado para trabalhar 6 horas por dia, essa é a sua atividade. E aí, de repente, você começa a trabalhar 7, 8, 9 horas por dia, né? Mas o seu contrato de trabalho era para 6 horas por dia. Ou então, o seu contrato de trabalho era para 7, você trabalha 8, 9, 10 horas. Essas horas adicionais, elas vão te garantir um adicional de horas extras, porque elas não são parte do seu trabalho ordinário. É o seu trabalho extraordinário, é algo excepcional. Então, já que você está tendo que abrir mão de parte da sua vida fora do trabalho, porque você está tendo que ficar no trabalho mais tempo, então você vai ser compensado financeiramente num valor acima do valor da hora normal de trabalho. Então, se a sua hora normal de trabalho custa R$10, beleza? R$10. Esse é o valor da sua hora normal de trabalho. Se custa R$10. E aí hoje você trabalhou 2 horas a mais. Então você vai receber os R$10 a mais daquelas 2 horas excepcionais. Além daqueles R$10, você vai receber um adicional de no mínimo 50% sobre cada 10ão. Então a primeira hora, no total, vai ser 10 mais 5, que vai dar 15, e a segunda hora, 10 mais 5, vai dar 15. Então você vai receber R$30 a mais naquele dia, e não 20 apenas, tá? Isso tem que ficar muito claro, porque tem muita gente boa que entende o seguinte, que a hora extra é apenas o acréscimo de 50%. Isso não é verdade, porque são 50% sobre a hora normal.
Tá? Então são dois valores. A hora extra, ela se compõe da seguinte forma. Hora extra é assim, adicional, que é no mínimo de 50%, no mínimo de 50%, mais HN. O que é HN? Sua hora normal. Então, se a sua hora normal ela for de R$10, a sua hora extraordinária será R$10 mais os 50% do adicional. No final das contas, a sua hora extra vai dar R$15. Belezinha? Sussa, tranquilos? Isso é assim na iniciativa privada, isso é assim no serviço público. Por quê? Porque essa é uma regra constitucional, não tem opção. O empregador, seja ele da iniciativa privada, seja ele do serviço público, fez hora extra, você vai receber o adicional, ou pelo menos deveria receber esse adicional, né? Quem não recebe é porque o empregador não está pagando por alguma razão, né? Ou ele está sem dinheiro, ou ele está fazendo isso para lucrar mais, para ter um lucro maior no final das contas, né? E o que é uma ilegalidade. É uma ilegalidade, tá? Outra coisa que a gente tem que lembrar, o adicional da hora extra, o adicional da hora extra, ele tem que ser pago no mínimo de 50%. Existem casos de empresas privadas que pagam horas extras de 100%. Sim, porque eles sabem que aquela atividade extraordinária está custando caro para o trabalhador. Não são todas, são pouquíssimas empresas que fazem isso. São empresas que têm uma outra visão de mercado de trabalho. Elas chegam a pagar até 100% de uma hora extra. 100% em hora extra, né? O mínimo é 50%. Então uma empresa ou até o próprio serviço público pode te pagar 50%, 55%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%. 110, 120, não tem limite, não tem teto, não existe teto para adicional de hora extra, mas existe um mínimo. Nenhum adicional de hora extra pode ser inferior a 50% sobre o valor da hora normal de trabalho. Grava isso, meu amigão, grava isso que vocês têm que saber, tanto para a prova como para a vida profissional de todos vocês, se é que você já não sabe, né? Belezinha? Sussa, tranquilos? Olha lá. A redação da Constituição Federal de 1988, lá no artigo 7º, inciso 16, estabelece que o adicional será de no mínimo 50%. A palavrinha mínimo está expressa lá, não é uma interpretação ou uma conclusão da doutrina, não, está expresso lá, no mínimo 50%. Cabimento para atender situações excepcionais e temporárias. Por que temporárias? Porque então, se você trabalha todos os dias fazendo hora extra, não é uma excepcionalidade, virou regra, alguma coisa está errada. Então, existe ainda a possibilidade de incorporar o valor da hora extra quando ela é paga com habitualidade. Mas isso que eu acabei de falar, a possibilidade de incorporação da hora extra quando ela paga com habitualidade, isso aí é lá da CLT, tá? É lá da CLT. Isso vale muito no direito do trabalho, no direito do processo de trabalho, para a iniciativa privada. Aqui na 8.112 nós não temos regra expressa dizendo que incorpora. Mas, já que é paga com habitualidade, peraí, vamos rever isso, né? Alguma coisa está errada. Você pode até discutir na justiça a incorporação desse valor. Mas o fato é que 8.112 não prevê a incorporação. Onde é que você tem incorporação de horas extras quando elas são pagas com habitualidade? Lá na iniciativa privada, tá bom? Limite máximo de horas extras diárias, só duas, tá? Só duas. Se você trabalha 6, você pode fazer no máximo 8. Se você trabalha 8, pode fazer no máximo 10. Olha só. Existem situações em que você vai fazer mais do que 2 horas extras em um só dia de trabalho. E isso é o excepcionalíssimo, tá? Olha, se você trabalha, por exemplo, no Tribunal Regional do Trabalho, são 7 horas diárias de trabalho, tá bom? Belezinha? Sussa? Mas aí tá rolando uma audiência pesadíssima lá e o juizão fala, ó, vamos tocar em frente, eu vou terminar essa audiência hoje. E aí você acaba fazendo, por conta daquela audiência, mais 3 horas.
Você ficou 10 horas no órgão trabalhando. Não é legal, lógico que não é. Mas essas 3 horas adicionais, que ultrapassou inclusive o limite de 2 horas permitidas para hora extra, aconteceu uma vez. Foi uma excepcionalidade, a audiência era muito grande, não dava para repartir a audiência. Primeiro porque a legislação não aceita que reparta, quer que seja tudo una, né, indivisível. E segundo porque as partes vieram de longe, tem que refazer tudo. Nossa, que trabalheira. Então vamos tocar hoje um pouquinho além do horário e a gente liquida isso. E acaba, todo mundo sai daqui com a audiência concluída. Pois é, mas nesse dia eu, servidor, trabalhei 3 horas. E o limite são de 2. Tá bom, filho, e aí? O que vai acontecer? Vai acabar o mundo por causa disso? Não, você vai receber 3 horas de horas extras. Vai receber. Pô, mas ultrapassou o limite de 2 horas. Tudo bem, ultrapassou, mas foi uma excepcionalidade devidamente justificada. Agora, o que não pode acontecer é o juiz doidão, louco por trabalho, todos os dias ele faz a mesma coisa. Não, vamos embora, fazer mais. Encerrou uma, começa outra. Encerrou uma, começa outra. Aí não. Aí é uma ilegalidade, pode ser ato até de improbidade administrativa do magistrado, ou de quem está organizando essas audiências. Tá bom? Então, lembra o seguinte, 2 horas máximas de hora extra por dia, previsão expressa da 8.112, da CLT também. Tá bom? Férias, essa é uma das melhores partes do trabalho, né? As férias, coisa boa, delícia, né? Mas eu aprendi uma coisa, que férias são muito legais quando a gente viaja, porque tirar férias para ficar em casa é migué, é prejuízo, você não descansa, se bobear, trabalha mais do que quando você está no seu serviço lá, na sua atividade. Adicional de férias, primeira coisa, a gente está falando agora do adicional de férias que tem previsão constitucional lá no artigo 7º e ele se aplica obviamente para servidores públicos civis e também para os militares. Para os servidores públicos civis da União, a 8.112 trata do assunto e vem falar justamente do adicional constitucional de férias, que é o adicional de 1/3 da remuneração. Olha que delícia, né? Além de você sair de férias, você tem o direito de ganhar 1/3 da sua remuneração, não é do seu vencimento. Fica esperto, hein? Olha lá, o teu vencimento, conforme o nosso exemplo, é de R$3.000, ok? Mas a tua remuneração, no final das contas, todo mês, a tua remuneração, ela é de R$4.000. Por que de R$4.000? Porque você recebe uma vantagem pessoal e recebe mais um vale coxinha nessa história toda. Então você tem aí R$4.000 de remuneração. O 1/3 ele vai incidir sobre a remuneração. Tá bom? Tá beleza? Sussa, tranquilos. Então, 1/3 de 4.000. Cabeça não vai nem arriscar fazer a conta, né? Porque o cabeça vai errar. Essa conta de 4 divididos por 3 não vai rolar, né? Cabeça não vai fazer essa brincadeira com você. Faz a conta aí na calculadora para você saber quanto é que você vai receber do adicional de férias. Isso aqui também é chamado de adicional constitucional. Então, olha só. No seu mês de férias, você vai receber sua remuneração mais 1/3 dessa remuneração. Então, quando você sair de férias, provavelmente você vai sair abonado, né? Vai sair com mais de 5 conto na mão, sossegado, né? Sossegado, vai sair com uns R$1.333, mais ou menos, aliás, com R$5.333, mais ou menos, que é a tua remuneração mais o adicional. O adicional de 1/3 sobre 4.000 vai dar mais ou menos R$1.333. Belezinha? Sussa, tranquilos? Então vamos lá, vamos continuar falando do nosso adicional de férias, porque isso aqui, sempre que você sair de férias, você tem direito a receber 1/3 a mais. É um acréscimo, é um adicional. Você vai receber uma grana a mais para você poder sair de férias sossegado, tranquilo, belezinha e torrar todo esse dinheiro, né? Você já pensou? A gente está falando de um servidor, né, que tem um salário médio de 3, 4, 2, enfim, servidores públicos. Já pensou
o ministro, presidente do Supremo Tribunal Federal, que ganha R$33 mil por mês. E aí, ele resolveu tirar férias em dezembro, quando ele vai ganhar R$33 mil por mês da sua remuneração normal, que na verdade é o seu subsídio, mais o 13º, que são mais R$33 mil por mês, já chegamos em R$66 mil. E aí o cara fala assim, eu quero férias. Ele vai ganhar 1/3 sobre 33, ele vai ganhar mais R$11 mil. Pô, de repente em dezembro o ministro-presidente do STF vai retirar, vai pingar na conta dele R$70 mil. Mas aí ele tem auxílio moradia, né? Ele está fazendo atividade lá no TSE também, ganhou um adicional de mais 8 conto. Pô, se bobear, o final de ano do cara vira com 100 mil de um mês de trabalho. Ô, cabeça, está dando depressão, cabeça, filho, você tem que estudar, vamos estudar, virar juiz, promotor, né? Porque esses caras estão ganhando muito bem. Estão ganhando bem demais. E eles reclamam, viu? Reclamam. É mal de servidor público sempre reclamar da remuneração, né? Em alguns casos, é devida, né? A remuneração está ruim. Mas em alguns outros casos, os caras reclamam de barriga cheia. Tipo membros do MP e da Justiça, né? Estão ganhando bem pra caramba. Belezinha? Sussa, então olha só, adicional de férias é uma garantia constitucional e é uma garantia legal. O cidadão vai receber 1/3 a mais da sua remuneração, não é o vencimento, tá? É sobre a remuneração. Caso o servidor exerça função comissionada ou cargo comissionado, esse 1/3 vai levar em consideração esses adicionais. O que é isso, função comissionada ou cargo comissionado? A gente já viu que para assumir uma atividade de chefia, direção ou assessoramento, o cidadão pode receber um valor a mais. Quanto maior a responsabilidade, maior tem que ser o faz-me rir, né? Então, o adicional de 1/3, ele vai contabilizar, inclusive, esses adicionais aí, tanto do cargo comissionado como da função comissionada. Isso vai depender de qual é a atividade que você está exercendo. E agora vamos falar sobre gratificação por encargo de curso ou concurso. O que é isso? Você é um servidor lá do MPDFT, beleza? E aí você trabalha todo dia no seu horário, lá faz sua atividade, aí o diretor-geral lá do MPDFT chama você e fala assim, cabeçudo, chega aqui. Ele não vai te chamar de cabeçudo, porque aí vai dar assédio moral, né? Ô cabeça, você tá fazendo assédio moral? Não, eu não sou seu superior hierárquico, o cabeçudo. O assédio moral, ele rola quando existe hierarquia funcional. Aqui pode rolar até um bullying, né? Mas assédio moral não. Tá bom? Então, você tá lá no MPDFT trabalhando e sua chefia fala assim, nhaca, vamos conversar. Você já vai assim, putz, mais trabalho. Quando chamou, para elogiar que não vai ser, né? Aí conversa vem, ele falou, é o seguinte, nós vamos fazer concurso para estagiário. Estamos precisando de estagiário aqui, eu vou nomear você como secretário da comissão do concurso de estagiário. Ou seja, você vai trabalhar para besteira, você vai dar um jeito de cuidar das inscrições, providenciar as provas, local para prova, publicação dos editais, enfim, filho, você vai trabalhar para burro, né? Aí ele te fala, não, mas olha só, para você ter esse encargo a mais, você vai receber uma gratificação por encargo de curso ou de concurso. Já que você vai ter uma responsabilidade a mais, um fazer a mais, você vai ficar responsável por executar toda a seleção de estagiário, então você vai receber uma grana a mais. Isso se chama gratificação de encargo de curso ou de concurso. E o melhor desse trabalho é o seguinte, que quando te falam, você vai receber R$1.000 a mais para dar conta do recado. Pô, bacana, né? Se a praga do concurso de estagiário levar 6 meses para se resolver, você ganhou R$1.000 a mais. Se levar 1 mês para resolver, você ganhou R$1.000 a mais. Então não leve em conta o tempo, leve em conta um serviço. E aí você pensa, não, mas R$1.000 tá beleza, né? Já vai me ajudar. O valor é bruto, porque vai incidir os tributos devidos sobre essa atividade. Bacana, né?
E o melhor não é isso, cara. O melhor é que a Lei 8.112 fala assim, ó, você não está dispensado das suas atividades normais de trabalho, nem da sua carga de jornada, sua carga horária de trabalho diária. Então, filho, você vai trabalhar suas 7, 8 horas normais, mais o encargo do concurso. Ah, pô, mas não vai dar, vou ficar aqui 8 horas, 10 horas por dia. O problema é seu, quer ou não quer? Aí você para e pensa, né? Parece atraente, mas muitas vezes é uma bucha de canhão. E aí, a administração diz assim, não, mas eu não vou ser tão severo com você. Segundo a Lei 8.112, você pode fazer um horário diferenciado de trabalho e você pronto. Ah, maravilha, né? Vou fazer metade do expediente. A outra metade, você vai ter que compensar. Bacana, né? Ô, Cabi, assim, eu não quero ver esse negócio na frente, não. Mas para prova você tem que ver, tá? Funciona desse jeitinho. Não interessa o tempo que você vai levar com esse curso, com esse concurso. É um serviço. Você recebeu esse encargo. Você está recebendo um adicional, aliás, uma gratificação por encargo. Não é por hora de trabalho, é por encargo. É diferente da hora extra. A hora extra, se você trabalhar 1 hora extra a mais, você ganha mais. Se trabalhar 2, ganha mais ainda. Se trabalhar 3, ganha mais ainda. Aqui não. Aqui você pode virar à noite, trabalhando final de semana, feriado, não interessa o dia. Você recebeu um encargo, você tem que dar conta do encargo. É um serviço, né? É uma gratificação por serviço em curso ou concurso. É devido ao servidor em caráter eventual, ainda bem, né? Hipótese de cabimento. Olha só, quando é que cabe essa gratificação aqui? Atuar como instrutor em curso de formação, de desenvolvimento ou treinamento. Participar de banca examinadora ou de comissão de exames orais. Participar da logística de preparação e de realização de concursos públicos. Participar da aplicação, fiscalização ou avaliação das provas de exames vestibulares ou de concurso público, ou supervisionar essas atividades. Ou seja, só coisa facinho para você fazer, né? Moleza, né? Olha que bacana. Lá no Ministério Público da União, no MPU, geralmente tem um convite, digamos assim, de servidores para desossar esse caroço aí, né? Desossar essa carne de pescoço. Aí o servidor vai lá, não, eu vou, beleza, né? O servidor vai ganhar lá uma grana, tipo uns R$500 a mais, R$700 a mais, dependendo do grau de atividade que ele vai fazer. Agora o membro, o procurador da República, o procurador do trabalho, ele vai lá um dia, no dia da prova, dá uma circulada, fica por lá para dar o horário, ganha uma diária. Cabeça, o que quer dizer isso? Quer dizer... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para convidar vocês a conhecer um super curso online para o TRF Primeira Região. Curso completo, ponto a ponto digital, com os melhores professores do mercado aqui no Lá Concurso. Gente, detalhe, com o melhor custo-benefício do mercado. Gente, vem, olha só. Curso completaço, ponto a ponto digital, por apenas 10 parcelas de R$25, é somente aqui no Lá Concursos. Prazo de acesso 90 dias. Durante esses 90 dias, vocês podem assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Ah, professor, e os professores? Você assistiu aí essa aula demonstrativa, né? Somente professores top de linha. E aqui no Lá Concursos, o melhor custo-benefício é outra coisa, nós temos que garantia. Você pode se matricular sem medo de ser feliz, assistir quantas aulas quiser, durante 7 dias. Se você não gostar do curso, você pode estar encaminhando um e-mail para a nossa central de atendimento, que nós iremos aí efetuar o seu cancelamento da sua matrícula com a devolução do seu investimento sem burocracia, rápida, que é papo reto, aqui é honestidade aqui no Lá Concurso. Tá certo, professor? Tá certo, pessoal? Gente, esquecendo, você gostou da aula do professor? Você quer esse material de apoio? Então clique aqui embaixo, tem um link aqui embaixo, você pode fazer o download do material de apoio gratuitamente no site do LAC. Espero vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau. Clique LAC.